Muito bem, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre, continuamos as nossas discussões sobre a questão do campo magnético gerado por correntes estacionárias. Particularmente, nós deduzimos a lei de Gauss para o campo magnético, que na verdade é dada por expressão divergente B igual a zero. Então, a expressão, uma das equações do eletromagnetismo, que a gente chama de equação de Maxwell, é essa daí, né? Então, divergente do campo magnético igual a zero, diferentemente do divergente do campo elétrico, que você tem como sendo ρ sobre epsilon zero, pelo menos se você estiver no vácuo. Se estiver no meio do elétrico, então de forma geral, a lei de Gauss vai ser divergente de D, que é aquele vetor de deslocamento elétrico, que tem a ver com campo elétrico e polarização. E o divergente de D vai ser igual a ρ simplesmente, né? A densidade de carga que existe no espaço. Bom, falamos também dessa aplicação, onde a gente tinha um fio reto, longo, e uma corrente passando por ele. Então, nós propomos uma corrente estacionária, nesse caso constante. Então, nosso propósito seria descobrir o campo magnético no ponto P, conforme é ilustrado no slide. E precisamos, nesse caso, dos vetores R1, R2 e DL1, que são os vetores que aparecem diretamente na expressão lá da lei de Breuil-Savart. Só lembrar que ela é dada por isso aqui. E aí fizemos a substituição, a integração e no final das contas encontramos, após uma substituição trigonométrica que envolveu a tangente nessa integral aqui, encontramos que o campo magnético é dado por isso. Então essa é a expressão gerada no ponto Z, o que terminou mostrando para a gente que a nossa conclusão aí sobre esse problema é que o campo, na verdade, ele é circular. Então acontece isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a figura. Vai na sua argumentação no finalzinho da aula. Então, se você calcular o campo especificamente nesse ponto P, você vai ver que o campo está apontando para fora da tela. Se você pegar o ponto P aqui embaixo, na parte inferior do eixo Y, ele vai estar apontando para dentro. Então, ele funciona como se fosse circular. Então, o módulo vai ser sempre o mesmo do campo, só que ele vai ter o comportamento desse tipo aqui, ó. Aqui a gente está olhando de frente o fio, então a corrente está saindo da tela e o campo está circulando aí conforme a gente colocou na figura. Particularmente o que a gente calculou foi no ponto Z, na parte positiva, no eixo Y, né? No eixo Y, foi na parte positiva do eixo Y e ele realmente está saindo, né? Porque a nossa tela seria perpendicular a esse fio aqui, né? Bom, quer dizer, o fio seria no plano da nossa tela. Então seria apontando para fora da tela e como a gente viu lá na expressão, então se você calcular em cada pedacinho desse, cada local desse, você vai ver que o comportamento vai ser assim, o que mostra que o campo ele é circular em cada ponto. E a gente vai fazer mais uma aplicação agora e vai ser sempre assim, tá? Se você tiver um campo passando pelo fio, se você quiser saber como é o comportamento do campo, você coloca o seu polegar na direção da corrente e os seus dedos eles apontarão na direção do campo magnético, ou seja, como é que esse campo ele vai ser no círculo formado pela configuração do campo. Hoje a gente vai falar de mais um problema. O problema é que você tem uma espira circular. Por essa espira você tem uma corrente passando, uma corrente estacionária. E nesse problema a gente está assumindo que o referencial ele tem a origem justamente no centro da espira de raio A. Já para facilitar o problema, e a uma distância Z tem um ponto P, uma distância Z do plano onde se encontra a espira, exatamente sobre o eixo Z, que é o eixo que passa pelo ponto, né, pelo centro, tem um ponto P. E a gente quer saber qual é o campo magnético nesse ponto. Então essa é a nossa questão, que a gente precisa resolver aí, é exatamente isso, tá bom? Eu vou mostrar a expressão, depois eu vou argumentar como seria esse campo magnético, né? Como é que seria o comportamento do campo aí, né, gerado pela espira, né? Por que ele tem que ser justamente na direção Z? Porque a gente vai encontrar campo magnético só está na direção Z. Que aí você fica pensando, caramba, ele não era circular, por que nesse ponto especificamente ele está apontando para cima, né? Então tem essa questão aí, a gente vai tentar mostrar qualitativamente por que isso acontece. Muito bem, então esse é o nosso problema a resolver agora, o campo magnético. Então, qual é o principal ponto para a gente?
É a lei de Biot-Savart. Então, o que a gente sabe é que o campo magnético gerado por um circuito, onde você tem uma corrente estacionária, é dada pela lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart diz que o campo magnético ele é μ0 vezes I1. I1 é a corrente que passa pelo circuito, então tudo que for 1 está relacionado ao circuito, sobre 4π vezes a integral, nesse caso a integral fechada, porque você tem um circuito fechado, é um círculo. Vou colocar aqui C esse caminho aqui. Sempre a integração feita no sentido da corrente. E aqui aparece dL1, que é um elemento de deslocamento sobre o circuito no sentido da corrente também. Vetorial R2 menos R1. R2 localiza o ponto. R1 é o vetor que localiza o elemento dL1. Tá bom? Tudo isso dividido pelo módulo de R2 menos R1 ao cubo. Então, essa é a lei de Gauss, desculpa, a lei de Biot-Savart, apropriada para essa questão, porque a gente tem um fio, então vamos fazer a integração na linha, né? Então, tem duas formas de você usar a lei de Biot-Savart. Você tem a integração, caramba, tá horrível aqui, integração no volume ou no comprimento. Então, nesse caso, é mais apropriado no comprimento, como a gente acabou de argumentar. Pronto. Isso aqui dividido por R2 menos R1. Então, para usar essa integral, a gente precisa especificar quem é dL1, quem é R1, quem é R2, para poder substituir aqui e resolver a integral. Bom, vamos começar pelo mais fácil, que é o vetor que localiza o ponto P. O ponto P é esse, está ao longo do eixo Z, como a gente colocou na figura. E o vetor que localiza esse ponto é esse vetor aqui, ó, que vai do ponto até a origem. Então vai ser o vetor ao longo do eixo Z, significa que esse vetor só tem componente Z. Nossa, muito ruim desenhar isso, vou tentar desenhar aqui fora. Então esse vetor só tem componente Z, tá bom, gente? E tem um módulo igual a Z, né, que é justamente a altura dele, né? A distância que vai da origem e do centro do circuito até o ponto. Então tá aqui o vetorzinho R2 nesse caso. Esse é o vetor R2. Só para a gente desenhar aqui, e aí à medida que a gente for desenhando eu vou colocando a expressão dele lá, como é que a gente pode escrever. Vamos lá, então as informações que a gente precisa para usar essa lei, a primeira delas, então vai ser a seguinte: vetor R2. Vetor R2, ele é, da forma como a gente escreveu aí, da forma como está o sistema de coordenadas, que é uma coisa que já foi estabelecida pelo problema. Então o vetor R2 ele pode ser escrito assim, ó, Z chapéu. Então ele tem módulo Z, está no sentido positivo, por isso que ele é mais aqui, e está na direção do Z chapéu. Então já é suficiente para você estabelecer o vetor R2. Então está tudo certo. Bom, mas só que além do R2 eu preciso do vetor R1. O vetor R1, como a gente falou, é o vetor que localiza o elemento dL1, tá bom? Muito bem. Então, o vetor dL1 é o vetor de deslocamento ao longo do circuito, obviamente, no sentido da corrente. Então, aqui vai ser um vetor, um deslocamento infinitesimal, tá bom? Um pequeno pedacinho aqui do circuito. Esse aqui vai ser o nosso dL1. E o R1 vai ser o cara que vai localizar esse elemento aí, tá? Ele é tão pequeno como se fosse tão pequeno quanto você possa imaginar, então faz sentido você falar em um vetor que localize, que é quase como se fosse um ponto, né? Você pode imaginar como sendo um ponto, porque é tão pequeno quanto você possa imaginar. Aqui a gente exagerou um pouquinho no desenho para poder fazer, né? Para vocês entenderem o que eu estou colocando, mas na verdade ele é tão pequeno quanto você possa imaginar. Então tem um vetor que localiza, esse vetor aqui, beleza? O vetor R1. Muito bem. Bom, a gente vai precisar fazer a integração na variável 1, que é a variável sobre o circuito. Então aqui vai ser o vetor R1.
Embora não pareça, mas esses vetores estão perpendiculares, eles são perpendiculares um ao outro aí. Muito bem, então como é que se pode escrever o vetor R1? R1 é o vetor que vai da origem até o ponto dL1, como a gente está vendo aí na figura. E, tipo, como a gente vai usar, tem que fazer a integração sobre o circuito, então é mais conveniente você escrever o R1 em coordenadas polares. O R1 também é o DL1, obviamente. Né? Tudo que for relacionado ao circuito em coordenadas polares, porque fica mais fácil fazer a integração no círculo. Bom, então esse vetor que vai desse ponto até o elemento DL1, ele tem comprimento A, que é justamente o raio da espira, e está na direção de R chapéu, que é um dos vetores que a gente utiliza em coordenadas polares. É um vetor que vai apontar na direção, né, como vocês sabem, na direção do vetor posição. Bom, mas aí a gente sabe também que esse vetor R chapéu, até já fiz algum problema usando isso, acho que foi lá no caso do disco, campo elétrico gerado pelo disco, o R1 ele vai ser escrito assim, ó. O R chapéu, desculpa, vai ser escrito assim: cosseno de θ x chapéu mais seno de θ y chapéu. Bom, obviamente o θ é o ângulo formado entre o eixo x e exatamente essa linha aqui. Tá, mas aí como a gente está usando as coordenadas 1, né, no caso, aqui eu posso chamar de cosseno de θ1. Então aqui seria o θ1 para a gente. θ1. Tá ok, gente? Ou se quiser deixar θ mesmo para não fazer confusão. Eu vou deixar o θ mesmo. Você sabe que o θ é esse ângulo aqui. E a gente tem que fazer variar o θ para integrar nesse circuito. Então temos o vetor R1. Eu coloquei linha aqui, gente, não sei porquê. Falei em campo elétrico, lembrei de linha sem linha. Muito bem, então a gente tem justamente a expressão do R1 em termos dos vetores unitários em coordenadas cartesianas. Isso é importante se fazer porque na hora de fazer a integração, se você não expressar esse vetor R em termos dos vetores unitários, você não vai poder tirá-lo da integral, porque você não sabe qual é o comportamento dele com relação a θ. E a integral vai ser feita em θ, para poder cobrir o circuito. Então é importante colocar dessa forma, porque os vetores unitários em coordenadas cartesianas eles podem ser retirados da integral, beleza? Então a gente tem isso aqui, já temos já o R2, o R1, que são quantidades que nós precisaremos para poder colocar ali na integral. Obviamente eu vou fazer essa substituição separadamente, porque vai ficar mais fácil do que substituir tudo na integral e fazer esse produto vetorial que aparece aí. Ok, temos aí os dois vetores para começar. Agora falta só a gente estabelecer quem é o DL1 para poder ficar tudo certo e a gente seguir em frente com isso. Então, o único vetor que está faltando aqui é o vetor DL1, que é esse vetor aqui, ó, tá aqui, ao longo desse círculo. O vetor R1 está na direção do R chapéu. Já o DL1, gente, o DL1 está na direção do eixo do vetor θ chapéu. Aqueles vetores que aparecem lá em coordenadas polares, né? Então a gente pode escrever assim, ó, o módulo dele, que nesse caso você pode dizer que vai ser A dθ, que é o comprimento de arco, vai ser A dθ, raio A, abertura dθ, porque é a abertura que comporta esse deslocamento DL1. Então é como se você tivesse assim, ó. Deixa eu ver se consigo fazer a figura aqui, só para que vocês entendam. É mais ou menos algo desse tipo aqui, assim, ó. Tá, você tem um pequeno comprimento de arco, isso aqui seria o DL1. DL1 vai ser o raio, né, vezes a abertura angular, porque esse ângulo aqui vai ser dθ. Então isso aqui é como se fosse o centro da espira. O ângulo θ é esse ângulo que você pega no sentido a partir do eixo x.
E o que vai acontecer é que se você tem um pequeno comprimento, você tem uma pequena abertura. Então DL significa estar relacionado com dθ. E esse comprimento aqui vai ser o raio A, né? Vai ser o raio, essa parte pontilhadazinha aqui. Então é assim que você escreve. Muito bem, mas falta colocar a direção. A direção desse camarada vai ser a direção de θ chapéu. Portanto, seguindo o mesmo raciocínio que a gente seguiu para o R chapéu, eu posso escrever esse cara em termos dos vetores unitários. E aqui vai aparecer menos seno θ, x chapéu, mais cosseno θ, y chapéu. Então é assim o vetor θ chapéu em coordenadas expresso em termos dos vetores cartesianos. Na verdade, o que a gente precisa é do módulo dr2 menos r1 e desse produto vetorial aqui, tá bom? É o que a gente precisa de fato aí para substituir nessa integral. Então, primeira coisa é o cálculo de... Vou pegar o módulo dr2 menos r1. Aqui a gente tem duas formas de fazer. Ou você faz olhando para a figura e aplicando o teorema de Pitágoras, que r2 menos r1 é o vetor que vai da extremidade do R1 até a extremidade do R2. Então, esse vetor que na figura ele sairia daqui para cá. Mas isso é um triângulo retângulo e, segundo o teorema de Pitágoras, o módulo da hipotenusa vai ser o quadrado de z mais o quadrado de a na raiz. Então, isso você obteria normalmente aplicando o teorema de Pitágoras. Mas se quiser fazer algebricamente, usando as escolhas que a gente fez aqui, também dá certo, sem problema algum. Estou dizendo o seguinte, que o módulo de R2 menos R1 vai ser módulo de quem? Do seguinte vetor. R2, pelo que a gente já escolheu ali, vai ser A cosseno θ, x chapéu, mais A seno de θ, y chapéu. Esse é o nosso R2. Desculpa, R1, né? Esse é o R1. Então vai ficar ao contrário. Vai ficar R2, que é esse camarada aqui, menos esse daqui. Então aqui vai ficar o menos, se quiserem. Então, se não, a gente pode deixar aqui para não ficar confuso. No caso, R2 vai ser o Z chapéu. Menos esse cara, né? Porque agora você tem um sinal negativo. Você pode colocar assim, se quiser. Que efetivamente vai ser o módulo de menos A cosseno θ x chapéu menos A seno θ y chapéu mais z chapéu. Então, só para colocar na ordem aí do componente x, y e z, como a gente está acostumado. Então, como é que você faz para tirar o módulo de um vetor? Você pega a raiz da soma do quadrado das componentes. Então você vai ficar com a quadrado cosseno ao quadrado de θ mais a quadrado seno ao quadrado de θ mais e quadrado, tudo isso é elevado a meio, né? Raiz disso tudo. Só que quando você lembra que cosseno ao quadrado mais θ ao quadrado é 1, isso aqui vai dar só A ao quadrado. E isso faz com que você obtenha justamente o resultado que você teria se aplicasse diretamente ao teorema de Pitágoras. Então, nesse ponto aqui, você pode fazer da forma que você achar mais conveniente. Se quiser fazer assim algebricamente, ok. Se quiser usar Pitágoras, ok também, não tem problema. Então, nós ficaremos aqui com A ao quadrado mais Z ao quadrado. Essa é uma das informações que a gente precisa, né? Que é o que vai estar no denominador justamente daquela expressão lá de cima. Tudo isso elevado a meio. Pronto. Então já temos uma expressão aqui importante. Vou chamar de equação 1. E agora eu vou para desenvolver esse produto vetorial aqui, que é o que vai aparecer no numerador. Então já temos o denominador, agora vamos para isso aqui, para ver o que é que vai dar. Só ter um pouco de atenção, né, na história aí que a gente vai conseguir desenrolar.
Aqui o primeiro ponto e agora o segundo ponto, que é justamente o produto vetorial de DL1 com R2, vetorzinho, menos R1. É isso que a gente precisa agora para poder finalizar o problema, né? Resolvendo a integral aí, enfim, colocando os limites de forma correta. Bom, então vamos lá, o DL1 é tudo isso que a gente encontrou aqui, vetorial R2 menos R1. E o R2 menos R1 a gente já tem ali de cima, eu já vou pegar direto. Então é preciso fazer o produto vetorial com calma, termo a termo, tudo certinho, para que a gente não cometa erros aí na hora de escrever o vetor que vai aparecer no denominador. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro termo com o primeiro do segundo vetor. Só que aqui a gente tem, ó, nesse primeiro termo tem um x chapéu aqui também. X vetorial x é zero. Qualquer produto vetorial do vetor com ele mesmo ou com o vetor que esteja na mesma direção vai dar zero. Então o produto do primeiro com o primeiro já cancelou. Vamos fazer o primeiro com o segundo. Aqui vai aparecer primeiro com o segundo, menos com menos aqui vai dar mais. Vai aparecer um seno ao quadrado. Então vai ficar a ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. X vetorial y vai dar z chapéu. É só a gente lembrar daquela regrinha aqui, ó, x, y e z. Só para a gente não esquecer aqui, não correr nenhum risco de errar. Então a regrinha é assim, ó. É sempre esse com esse, vai dar esse com esse aqui vai dar o z, e o x com y, o y com z vai dar x. Então é só sempre nessa sequência. Então o x com y vai dar z, por isso que eu coloquei aqui. Se for o contrário, fica menos, tá ok? Então sempre nessa sequência aqui positivo e o contrário vai ficar negativo. Muito bem, então já temos o primeiro termo, os sinais todos corretos. Vamos agora pegar o primeiro com o último agora, que é o z chapéu. Então x com z já vai dar menos y, tá vendo? Vai dar menos y. Então fica menos, tá aqui o menos seno, mas só que tem um menos do produto vetorial, então fica mais. Vai ficar mais. A, que tá aqui, ó, z que tá ali, de θ. Temos ainda o seno sozinho. E teremos o produto de x com z mais x com z menos y, mais menos com menos, como a gente falou, vai dar mais. Então aqui fica só y chapéu. Então a gente já fez o produto do primeiro termo com todos os três. E aí chegamos a esses dois fatores aqui. Bom, agora vamos para o segundo termo, aqui, ó, com os outros três fatores que aparecem aqui. Então vamos lá. Aqui vai aparecer, ó, y com x. Y com x é menos z. Tá bom? Y com x chapéu, menos z. Só que aqui a gente tem o menos, então vamos ficar com mais a ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, z chapéu. Ainda bem que esse aqui deu cosseno com esse cosseno aqui, ó, não vai dar 1, né? Então agora a gente vai para o segundo com o segundo. Aparece y com y, que é zero. E finalmente o segundo com o terceiro, onde você tem y com z dá x. Então ficaremos com mais a z de θ. Agora ficaremos com cosseno de θ. Eu falei y com z da x, não é isso? Isso mesmo, x. Então ficamos aí com esses quatro termos, porém dois vão se juntar. Esses dois aqui, ó. Você tem um seno ao quadrado, e aqui você tem um cosseno ao quadrado, tem a 2 de θ, os dois e o z chapéu. Então quando você junta esses dois termos, o resultado é que
Esse produto que a gente está buscando aqui, o DL1 vetorial R2 menos R1, isso aqui vai ficar simplesmente A Z cosseno de θ x chapéu. Eu só botei o dθ por último aqui, só para manter aquela história do elemento de integração ficar sempre por último. O segundo termo é o termo em y, então aqui a gente fica com A Z seno θ dθ y chapéu. E por fim, nós temos o termo em z, que vai ficar simplesmente A2 dθ z chapéu, né? Pronto. Tá tudo certo. Então encontramos aí mais uma expressão que vai ser útil lá na nossa integral. Então é o que a gente precisa, né? Estava esperando poder desenvolver esses fatores aí para substituir na equação asterisco, que é a equação lá de cima da lei de Biot-Savart. Então vamos lá para ela, só para a gente relembrar, tá vendo? Temos o denominador, o numerador, tá tudo certo, é só substituir agora aí, ponto final. Integrar, né? Lógico. Agora, finalmente, vamos pegar 1 e 2 e substituir na equação asterisco. Então, nesse momento, a gente encontra B como sendo μ0 I, porque o I1 vai ser o I mesmo, né? A corrente que passa pelo circuito, a gente está chamando de I, sobre 4π. Aí, gente, nós teremos aqui três integrais, porque o cara que aparece no numerador, ele é dividido em três fatores, três componentes, nesse vetorzinho aí. Então, ficaremos com a integral fechada no circuito, para começar de AZ cosseno de θ, dθ, x chapéu fora, porque x chapéu ele é constante, sobre o módulo de R2 menos R1, que a gente já sabe, está na equação 1 ali. Só que agora, como você está elevado ao cubo, vai ficar isso aqui a 3 meios. Né? Então teremos assim, ó, A2 mais Z2 elevado a 3 meios. Bom, a integração for em θ, para você cobrir o circuito como um todo, você tem que fazer a integração de 0 a 2π. Que aí você, tá vendo? Você consegue circular completamente aquele elemento ali, pegar todas as contribuições para o campo magnético, e aí você tem consegue cobrir realmente a espira. Então, integração de 0 a 2π. Deixa eu ter esse 0, ficou parecendo um 6 aqui. Todas elas serão em θ e a integração de 0 a 2π, todos os fatores. Então, o próximo fator aqui, integral de 0 a 2π, e aí teremos AZ seno de θ, dθ, y chapéu aqui fora, que é constante. Por isso a importância da gente sempre expressar em termos dos versores unitários cartesianos. E aqui A2 mais Z2 elevado a 3 meios de novo. 3 meios. Por fim, integral em x, que é a integral que você tem A2 dθ em cima. Embaixo você fica de novo com esse fator aí, com esse denominador. A2 mais Z2 elevado a 3 meios. Aí, só que aqui vai ficar o Z chapéu, né? Uma componente Z. E pronto, fechamos, né? Se você ver a primeira integral, se a gente for fazer isso com calma, o que é que vai acontecer? Vamos conseguir tirar tudo daqui com exceção do cosseno. Porque A é constante, é o raio, Z é constante, que é a altura. Então esse fator AZ é constante e o denominador também. Então você pode tirar da integral. Então ficaremos com isso aqui, ó, μ0 I sobre 4π. A primeira integral vai ficar tudo isso que está aqui, gente, com exceção do, como eu falei, com exceção do cosseno. Então ficaremos com AZ sobre esse camarada que aparece aí.
A2 mais E2 elevado a 3 meios. E aqui só o integral 0 a 2π cosseno de θ x. Tá bom? X chapéu fora da integral. Só para dar aí a direção dessa componente aí. A outra equação do mesmo jeito, o fator é o mesmo. Vou até copiar aqui. Só que lá dentro da integral fica o fator seno, tá? Mas é o mesmo raciocínio. Tudo que for constante sai. E aí queremos uma integral do mesmo tipo, só que agora envolvendo seno. E obviamente multiplicada pelo versor y chapéu. 0 a 2π seno de θ y chapéu. Opa, faltou dθ. Elemento de integração. E por fim a gente tem a integral da componente z. Só que aqui você tem um A2 sobre esse fator. Quer dizer, eu vou até pegar aqui de novo para não ter o trabalho de fazer essa barra. Aqui você tem um fator semelhante, só que em vez de ter AZ, você tem A ao quadrado no numerador. Pronto, vou botar um quadradinho ali para a gente não esquecer. E a integral vai ficar a integral mais simples ainda, integral de 0 até 2π de θ z chapéu. Gente, essa primeira integral aqui é zero. Por quê? Porque a integral do cosseno vai dar menos seno. Vai dar seno, desculpa. E aí quando você faz seno de 2π é zero e seno de zero vai dar zero também. Então, quando você aplicar nos extremos, o resultado da integral, você vai obter um resultado nulo. Essa integral aqui vai ter como resultado menos cosseno. Aí você vai ter cosseno de 2π, que é 1, menos cosseno de 0, que é 1. Vai dar 0 também. Então ficamos só com uma integral, que foi essa última, que vai dar 2π. Então não tem muito o que fazer. Consequentemente, o resultado do campo magnético vai dar μ0i. Isso aqui vai dar 2π. 2π cancela com esse 4π, então ficaremos com μ0 e A2 sobre A2 mais E2 elevado a 3 meios. Sim, faltam 2 aqui, né? Que esse fator aqui, 2π sobre 4π. Z chapéu. Pronto. Então foi isso que a gente encontrou. Deixa eu só conferir ver se está tudo certo. Pronto. Exatamente o que está aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, o que nós vimos foi que o campo magnético ele só tem componente Z, mais nada. As componentes na direção X e Y, elas se cancelam, tá bom? Mas isso é uma coisa que é consequência direta da aplicação da lei de Biot-Savart. A gente não fez nenhuma consideração física para esse problema. Mas aí fica a pergunta, era de se esperar que isso acontecesse? Por que realmente essa componente é na direção Z? Eu tinha falado no final da aula passada que o campo é circular em torno do fio. Como é que agora você tem um negócio apontando para cima, né? Um campo apontando para cima, diferentemente de uma configuração dessa daqui. Vamos ver conceitualmente por que isso acontece. E a matemática está ok, sem problema nenhum, mas tipo, por que isso acontece de fato? Bom, imagine que você está olhando agora a espira de cima, tá? Você está olhando a espira de cima, então a gente pegou o plano XY, é um plano onde ela se encontra, olha, a vista de cima. Tenta imaginar que você está virando a espira, colocando ela no plano do quadro e olhando para ela de cima. Então, se tem a corrente nesse sentido aqui, anti-horário, né? E é isso. Deixa eu ver como é que tá. Pronto. Tá aqui corrente no sentido anti-horário. E aí você vai ter nesse lado aqui, eu vou pegar dois pontinhos que são diametralmente opostos. Esse aqui, ó, esse pedacinho aqui eu estou chamando de DL, e o outro DL', que é o cara que está do outro lado. Muito bem.
Então, o dB, pensa que cada elementozinho desse aqui produz um campo infinitesimal. Esse aqui vai gerar um campo dB e o outro vai gerar um campo dB linha. Tá bom? Só para a gente entender. Agora, gente, eu virei a espira. Agora, ó, eu peguei um corte dela. Eu peguei a espira que estava no plano do quadro e girei de forma que ela ficasse perpendicular ao quadro. Então, aqui, ó, a corrente está entrando nesse lado e saindo aqui. Ó. Esse aqui é o eixo Z. Como se você pegasse agora um corte aí, um plano de corte. E aí, pensando naquilo que a gente falou, colocando o seu polegar na mão, na direção da corrente, nesse lado aqui, ó, que ela está entrando, você vê que as linhas de campo elas formam um círculo no sentido horário. Já nesse caso aqui, nesse lado, que é o elemento de L', gera um campo cuja configuração é um círculo no sentido anti-horário. Então, quando você combina essas duas configurações no ponto P, que é o ponto em questão, você tem um vetor dB apontando para a direita, conforme a gente viu na figura, e o dB' nessa outra posição aqui. O que se percebe é que como a distância até o ponto é a mesma, como a corrente que passa pelo elemento dl é a mesma corrente por 2, dl', a gente consegue entender que os campos eles têm a mesma intensidade nesses dois pontos. Os campos gerados por esses pedacinhos. Tá? E aí o que acontece é que as componentes horizontais se cancelam e que a gente tem apenas a soma das componentes verticais, de maneira que o campo de fato ele é resultante, o campo restante acontece na direção Z. Tá bom? Então o campo é vertical porque as componentes horizontais de dB e dB' se cancelam. Perfeito? Tá claro para vocês, gente, isso aí? Ficou sim. Inclusive ali pelo desenho dos vetores dá para perceber que ele vai apontar para Já cima. dava para sacar, né? Mas é muito interessante, né? Aqui a parte matemática que a gente encontrou, ok, né? Vocês veem que o interessante desse problema é que as integrais são mais fáceis de resolver do que a própria montagem do problema, né? Essa questão de você fazer o cálculo vetorial. E aquilo que eu chamo a atenção de vocês, é importante, mais importante do que resolver as integrais é você, claro que resolver as integrais é importante, lógico, você não vai fazer isso de forma, né, errada, porque senão o resultado vai dar errado no final. Mas, tipo, montar o problema é algo extremamente importante. Esse problema, ele facilita a nossa vida no sentido de que ele já coloca o sistema de coordenadas, né? Quer dizer, o referencial. Ele já estabelece o referencial para a gente. Ele diz que o eixo Z justamente passa pelo centro da espira e a espira está no plano XY. Ou seja, nessa configuração aqui específica. E aí, nosso trabalho foi tentar descobrir quem é o R1, R2 e, consequentemente, DL1, né, no caso, só faz sentido DL1, R1 se você estabelecer quem é DL1. E aí depois a gente fez o cálculo separado para poder substituir na integral. Então, esse cálculo especificamente desse produto aqui deu um pouquinho de trabalho, só no sentido da gente lembrar essa regrinha e também ter cuidado com os sinais, enfim, esses ajustes que tem que ser feitos. E no final foi isso, quando a gente substituiu, foi fácil demais de resolver, as integrais simples demais, então resolver essa parte final foi tranquilo, né? Então, esse não foi o problema, né? Mas assim, para mim o mais interessante que você entender isso aqui, fazer isso, no final você compreender por que o campo tem que ser nessa configuração, por que ele tem que ser para cima. Então passa por essa interpretação aqui, passa por esse entendimento dessas figuras que a gente colocou, né? Para você conseguir realmente raciocinar e compreender por que o campo ele é vertical. Então, um conteúdo que a gente tinha abordado no final da aula passada, ele foi utilizado aqui, né? Aquele conhecimento que a gente encontrou, que a gente obteve, né? Porque você pode entender que cada segmentozinho, cada pequeno elemento daquilo ali, ó, do fio, é como se fosse uma retinha. Você pode entender que você está juntando várias retinhas infinitesimais para formar um círculo, e cada retinha geraria um campo desse tipo aqui, circular. Por isso que eu estou falando que essa configuração aqui seria gerada pelo DL, vermelhinho, e essa azul pelo DL'. De forma que quando você fizer a superposição dos campos nesse ponto P, se somar os dois efeitos, apenas as componentes verticais elas sobrevivem na direção do eixo Z. Isso faz com que a gente compreenda realmente porque o campo ele assume essa configuração, só tem componentes Z chapéu. Agora eu vou voltar para os slides porque eu queria falar sobre a lei de Ampère. Caramba, tem uns cálculos aqui que realmente são chatinhos, mas eu vou tentar usar os slides para a gente não ter que voltar a isso na próxima aula, tá?
Temos aí pouco mais de 15 minutos. O que der eu vou destrinchando lá, mas eu coloquei já de uma forma organizada aqui. Eu acredito que dê para a gente seguir os slides. Então, a gente quer a lei de Ampère. A lei de Ampère trata do rotacional do campo magnético. A princípio, a gente já calculou o divergente do campo magnético, já mostramos que ele é zero. Resta saber o que é rotacional. Para calcular o rotacional do campo magnético, eu vou precisar da lei de Biot-Savart. E especificamente, eu vou escrever a lei de Biot-Savart daquela outra maneira. Ao invés de escrever em termos da corrente, eu vou escrever em termos do J, que fica mais fácil para a gente desenvolver os cálculos. Então, eu vou partir disso aqui. Ó. A pergunta é, quanto é o rotacional de B, obviamente com respeito às coordenadas 2, porque se fosse com respeito às coordenadas 1, daria 0. Porque o campo depende de R2, depende de X2, Y2 e Z2, por exemplo. Então a gente quer saber quanto vale isso aqui. Só para completar a discussão, já que a gente sabe o que é o divergente, agora a gente quer saber o rotacional. Bom, ao aplicar o rotacional nessa lei aí, o que é que vai acontecer? O rotacional de R2, o rotacional de B2, de BDR2, quando você fizer essa aplicação aí, você vai poder aplicar o rotacional dentro do integrando. Por quê? Porque a integral é em 1. Esse operador está sendo aplicado nas coordenadas 2. Então significa que eu posso passar para dentro da integral e isso não vai mudar nada. E vai estar correto esse procedimento. Sem dúvidas. Então só que o rotacional, quando você passar para a parte de dentro do integrando, ele vai se deparar com dois vetores. Vai ser na verdade o rotacional 2 aplicado a dois vetores. Conforme a gente está vendo ali, que é o produto de dois vetores, na verdade, produto vetorial de dois vetores, que seria o nosso J de R1, vetorial R2 menos R1, sobre R2 menos R1 ao cubo. Beleza, então esse camarada vai atuar nesse produto vetorial. Existe uma regra, gente, que envolve o rotacional do produto vetorial. E geralmente quando você usa uma regra desse tipo, você faz sempre, de forma geral, o rotacional de F vetorial G ou A vetorial B. Então eu escolhi F vetorial G na forma. Então para isso eu vou chamar esse camarada aqui de F, esse vetor de F, o primeiro vetor, e o segundo aqui de G. Para que você possa usar a regrinha do rotacional do produto de F com G. Então, para a gente, F vai ser o primeiro vetor. Inclusive, um vetor que depende das coordenadas 1. Se liguem nisso, porque isso vai facilitar a nossa vida. Isso vai fazer com que você possa eliminar, tipo, dois termos aí, tá bom? Desses quatro que vão aparecer aqui agora. Então, é bem longo, deixa eu dar uma filadinha aqui. Então você vai ter o divergente do segundo vezes F. Então o primeiro termo é o divergente do segundo vezes o primeiro. Então vai ficar aqui, ó. Divergente de G vezes F. Se eu não me engano agora vai aparecer menos divergente de F. G. Deixa eu só dar uma olhadinha e ver se é esse mesmo. Esse mesmo, depois aparece G escalar gradiente, tudo isso só torna em F, mais G escalar gradiente. Então, aqui é o seguinte, você primeiro toma um produto escalar de G com gradiente, depois atua em F. E por fim, eu acho que vai mudar o sinal aqui, vai ficar F escalar gradiente, atuando em G. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Bom, eu vou adiantar aqui para vocês, fazer mais um justificativo, depois a gente vai para os slides. Observa que o F, que é o nosso J, depende só da variável 1, ou das variáveis coordenadas 1, enquanto que a atuação é em 2. Então, tudo que tiver de aplicação do nabla em F, isso é zero. Por conta disso, esse fator aqui é zero, que você vai tomar o divergente com relação às coordenadas 2 em alguma coisa que depende das coordenadas 1, então isso aqui é zero.
E esse fator aqui também vai ser zero. Embora você tome o produto escalar primeiro para depois atuar, a atuação disso aqui é feita com relação às coordenadas 2 e o f depende de 1. Então esse cara como um todo vai ser zero. De maneira que você ficou apenas com os últimos, com o primeiro termo e com o último. E aí, ao usar essa propriedade aqui dentro, você vai ficar apenas com 2 termos na sua integral. Então, quais serão os 2 termos que vão permanecer aí? Você vai ficar com mi0 sobre 4π. Esse cara ele é tipo comum a todo mundo, então eu vou deixar aqui. E eu vou escrever 2 integrais aí, representando esses 2 termos que ficaram. Então, a primeira integral trata o divergente desse camarada que aparece aqui vezes f. Então, ficaremos com isso aqui, integral no volume do divergente 2 atuando em R2 menos R1 sobre R2 menos R1 ao cubo. Esse resultado aqui a gente já tem, se eu não me engano vai dar 4π delta, é isso mesmo, 4π delta. Nós encontramos isso lá no finalzinho do capítulo de eletrostática, então esse resultado aqui a gente já tem. Esse primeiro fator aqui, é 4π delta. Inclusive a gente já pode usar a propriedade de filtragem para simplificar essa integral. Então isso aqui vai ser 4π delta de R2 menos R1. Sim, aqui faltou o F, que no nosso caso vai ser o J de R1. J de R1 e obviamente o elemento de volume dV1. Então esse foi o primeiro fator. Esse fator aí praticamente está resolvido por conta da propriedade de filtragem. Agora, o problema todinho é nesse último que a gente vai ter que desenvolver com mais tranquilidade. E para isso eu vou daqui a pouco voltar para os slides para não ter que gastar muito tempo aqui. Senão não vai dar para terminar. O outro fator é negativo. Beleza? O outro fator é negativo, então vai ficar aqui menos a integral no volume de quem? Do f escalar gradiente. Então ficaremos com J de R1 escalar o nabla, o gradiente, esse operador que a gente chama de operador gradiente ou nabla, desculpa. Aqui 2, não é isso? Tudo isso atuando em G, que para a gente G é aquele vetorzinho lá, R2 menos R1 sobre módulo de R2 menos R1 ao cubo. Bom, vamos fechar aqui e ainda falta o dV1. Beleza, então nós ficamos com essas 2 integrais. Como eu falei, para essa primeira a gente pode aplicar logo a propriedade de filtragem. Significa que a propriedade de filtragem fala, quando você tem uma integral desse tipo aqui, de delta, de R2 menos R1 vezes a função de R1, integrada em V1, isso aqui é simplesmente a função no ponto R2. Então significa que o beta de R2, o B de R2, desculpa, que é o campo no ponto 2, né? Essa integral aqui toda já foi embora, vai ficar bem simples. Quem dera fosse só isso. Então aqui a gente tem, caramba, é rotacional aqui, eu esqueci de colocar rotacional. Aqui é rotacional, gente. Tá bom? DR2. Então isso aqui vai ficar mi0. Esse 4π cancela com esse 4π aqui, ó, tá no denominador. E aí o resultado da integral vai dar simplesmente um J de R2. A gente usou propriedade de filtragem nessa equação aqui, nessa integral aqui. Simplesmente a delta ela troca a variável de integração pela variável livre, que é R2. E a integral vai embora. Só isso. E aí ficamos ainda com outro termo, que é esse termo aqui todinho, ó. Obviamente multiplicado pelo mi0 sobre 4π, que é o fator que multiplica todo mundo. Deixa eu só ajeitar isso. Dar um espacinho aqui para botar mi0 sobre 4π.
E assim, nosso trabalho é desenvolver essa última integral para fechar a questão. Na verdade, ela vai ser zero. Essa última integral aí, ela vai zerar. A gente vai mostrar que ela é nula, o que vai deixar a lei de esse rotacional somente igual a esse primeiro fator que aparece aí, que é a nossa lei de Ampère, na forma vetorial. É lógico que a gente pode encontrar uma forma integral, como vocês estão acostumados a utilizar, né? Lá em Física 4 a gente viu isso, a gente fez essas coisas. Aqui vai ficar μ0 sobre 4π, esse fator aqui, né? Tá bom? Então, no final das contas, a gente vai ter só isso aqui, ó. Esse é o termo sobrevivente da história. Esse é o único termo que resta, que fica do lado direito. E esse último a gente vai mostrar que ele se anula. Beleza, então eu vou agora voltar para o slide para a gente desenvolver esse termo aqui, que aqui daria bastante trabalho, então depois a gente volta para cá. Por isso consigo terminar hoje, me deixo mais uns 10 minutinhos aí para a gente fechar essas discussões. Aqui nos slides eu não substituí isso nesse primeiro fator, deixo para fazer isso no final, mas nosso foco agora é esse outro termo. Então eu vou pegar, tá vendo? Ó, só esse camarada aqui, só o integrando, só o fator J, R1 escalado na nabla 2. O que a gente começa dizendo aqui é que eu posso fazer uma troca. Vejam que aqui eu tenho o operador na variável 2 atuando em R2 menos R1. Aqui aparece o nabla 1 atuando em R1 menos R2. Tipo, é o contrário, né? Por que isso acontece? Vamos voltar lá agora para a gente fazer isso. Bom, tipo, vamos pegar uma função de uma variável só. Uma função f de x1, por exemplo. Menos x1 e x2, na verdade, né? Vamos pensar que você tem uma variável aqui, ó. Uma função, desculpa, que depende de x1 e x2. Mas essa dependência não é qualquer. Essa dependência acontece assim, ó. x2 menos x1. Então, tipo, vamos derivar isso aí com respeito a x2, que é o que acontece nesse termo aqui. Nesse termo você tem um derivado com respeito a x2. Você tem um operador atuando com respeito às variáveis 2. Então, tipo x2, y2, z2. Como é que ficaria então df parcial f parcial x2? Parcial x2. Bom, isso seria a derivada da função com respeito a u. Gente, vou chamar u de x2 menos x1, que é esse argumento aqui, essa diferença. Então se deriva o f com respeito a essa diferença e a diferença com respeito a x2. Pelo que a gente está vendo aí, o parcial x2 vai dar simplesmente 1 e o resultado disso é df du. Pronto. Chamar a equação 1. Beleza? Você pode também fazer a derivada disso com respeito a x1. A derivada com respeito a x1 vai seguir o mesmo raciocínio, vai ser df du parcial u parcial x1. Só que parcial u parcial x1 é menos 1, olhando para cá. Ó. Então, agora você conclui que parcial f parcial x1 é menos df du. E aí, comparando as duas equações, a de cima e a de baixo, agora eu vou chamar de equação 2, você chega à conclusão que parcial f com relação a x2 é igual a menos parcial f com relação a x1. Ou seja, trocando em miúdos para o nosso problema, onde é isso aqui que aparece, ó. Aqui, ó, esse fatorzinho aqui, ó. Eu posso trocar esse cara por menos o nabla 2. Desculpa, nabla 1. Tá? Eu posso trocar as derivadas com respeito a 2 por menos a derivada com respeito a 1, porque a nossa função depende da diferença, assim como essa situação que a gente tem aqui. Tá bom? Não depende só de R2 e R1, mas depende da diferença entre esses vetores. Ou seja, vai aparecer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1 e assim vai. Ok, gente? Por isso que a gente fez a troca. Aí,
Lá não aparece sinal negativo. Não aparece porque a gente inverteu R2 menos R1. Tá? Aí ficou menos R1 menos R2. Por isso que o menos daqui vai embora com esse menos e você fica só com justamente isso aqui. Bom, aí... então, eu escrevi o J escalar nabla 2 disso aqui como sendo justamente essa expressão. E esse fator aqui, gente, esse vetor, eu decidi escrever em coordenadas cartesianas. Eu podia escrever um outro sistema de coordenadas, mas aí as coordenadas cartesianas elas facilitam. E você não tem nenhuma perda de generalidade no final por conta disso. Porque uma relação vetorial, se vale em cartesianas, vai valer em esféricas, em cilíndricas, em qualquer sistema de coordenadas que você adotar. Então, não tem nenhum problema da gente escolher aqui as coordenadas cartesianas para expressar o vetor R2 menos R1. Beleza? Então, o vetor R2 menos R1, R1 menos R2, que é o que aparece do lado direito aqui agora, né? Ele vai ser x1 menos x2, x chapéu, mais y menos y2, y chapéu, mais e1 menos e2, z chapéu. Então, esses termos são os componentes dos vetores que aparecem no numerador. O denominador aparece em cada um deles aqui. Essa regrinha que a gente conhece a matemática. Muito bem. Aqui a gente pode usar uma propriedade em que o divergente de alfa é um campo escalar e f é um campo vetorial. Ele segue essa linha aqui, ó, essa soma. F escalar nabla, atona em alfa, mais alfa divergente de f. Se você usa isso e o fato que você está falando de corrente estacionária divergente de J igual a zero, o que é que vai acontecer? Esse fator que está aqui, gente, por exemplo, vou pegar só o primeiro termo aqui, ó. Não estou me preocupando com esse, o segundo nem o terceiro. Vou pegar só o primeiro para a gente ver o que acontece. Esse camarada atuando nesse bicho aqui, ó, quando você atua, na verdade ele vai atuar nesse aqui, ó, nessa função escalar. O x é constante, então vira isso aqui, ó. Tá bom? O x é constante. Então é uma vantagem a gente estar usando coordenadas cartesianas, que tanto faz você tomar o produto escalar para depois atuar nisso, ou atuar o produto escalar nisso aqui diretamente. Muito bem, isso é justamente um termo desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, desse segundo termo aqui, ó. Ou seja, você poder escrever esse termo, que seria algo desse tipo, como sendo uma coisa assim, menos outra desse tipo, onde apareceria divergente de J. Mas esse aqui é zero, porque o divergente de J é zero. Alfa seria essa quantidade que está aqui, gente, que é o escalar, e esse seria o vetor, que faz o papel do F aqui. E aí, no final, você ficaria só com o termo do lado esquerdo, que é o divergente de alfa, que é o que está entre parênteses, vezes a função F, que é nosso J. Então, ficaríamos só com isso aqui. Então, cada termo desse seria escrito como divergente. Você teria divergente de J vezes isso, divergente de J vezes isso e divergente de J vezes isso. Cada uma na direção X, outro Y, outro Z, né? Bom, o fato é que você ficaria com integral de três fatores, aqueles três, um para X, outro para Y, outro para Z. Vocês estão vendo que a integral do divergente, você pode usar o teorema da divergência, e se você fizer isso e assumir que você está numa região onde J é diferente de zero, quer dizer, está fazendo integração exterior àquela em que J é diferente de zero, ou seja, se estivesse pegando uma superfície, você tem o J é diferente de zero numa região. Se você pega a superfície exterior a isso, envolvendo essa região onde você tem corrente, então nessa superfície você não tem J. Então, obviamente, essa integral aqui, ó, cada integral dessa vai ficar igual a zero. Não sei se vocês estão entendendo, porque isso aqui, pelo teorema da divergência, é a integral desse termo entre colchetes, escala n, dA. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Esse termo entre colchetes, escala n, dA. Só que você está vendo que dentro desse termo entre colchetes tem um J. E se você pegar uma região que está além daquela em que o J é diferente de zero, então na superfície de integração você tem integral igual a zero. Tá bom? Portanto, cada termo vai ser zero e consequentemente isso aqui é zero. E aí no final das contas você fica só com aquilo que eu disse, o rotacional de B igual a μ0J, e essa é o que a gente chama de lei de Ampère, na forma diferencial. Essa lei está dizendo que o campo magnético ele é gerado por uma densidade de corrente. Então, se tiver uma densidade de corrente, existe um rotacional diferente de zero ali. Então, aquele negócio do campo circular, né? Porque essa configuração de campo circular que aparece aqui, ó, se você for lembrar o conceito de rotacional, essa configuração circular
em torno de uma densidade de corrente tem a ver com rotacional diferente de zero. Nessa configuração aqui o rotacional não é zero. Diferentemente do campo elétrico, que as linhas são para fora, então o rotacional naquele caso é igual a zero. Mas aqui não, o rotacional é diferente de zero por conta da própria natureza do campo magnético. Então essa lei, ela representa isso. Ela estabelece de alguma forma que o campo magnético ele é rotacional, não é irrotacional como o campo elétrico. Que a configuração de campo magnético é do tipo em que você tem um rotacional diferente de zero e de fato é como a gente já viu. Então, uma vez que você tem uma densidade de corrente, em torno daquela corrente ali o campo se comporta na forma circular, por isso que você tem esse rotacional aqui diferente de zero. É lógico que essa é a forma onde você está assumindo que fora da densidade você tem um vácuo. Se você considera que existe o mesmo material, essa expressão muda um pouquinho, como a gente vai ver, que é equivalente a o que aconteceu na lei de Gauss do campo elétrico.